Olá, você vai ver no jornal de hoje. Adote uma caneca. Câmara inicia programa interno de ações sustentáveis. No Congresso, a polêmica sobre as regras para o uso de agrotóxicos. O que eles estão chamando de desburocratização e modernização hoje, na verdade, é uma verdadeira irresponsabilidade. Porque o projeto ele não traz uma linha sequer que vai garantir mais agilidade, mais estrutura para esses órgãos avaliarem essas moléculas. O Brasil está indo totalmente na contramão da maioria dos países. E o início da vacinação contra a raiva em Osasco. É agora no Câmara Notícias. Saem os copos descartáveis e entram as canecas. É essa mudança de hábito que a Câmara Municipal busca incentivar com a campanha Adote uma Caneca, voltada aos seus funcionários. O evento de lançamento aconteceu em um hotel ao lado da Câmara, reunindo funcionários e vereadores, e foi aberto pelo presidente da Câmara, Dr. Lindoso, que deixou uma mensagem de conscientização e contou que sua preocupação com a questão sustentável vem antes de seu início na vida política. Diretora secretária da Câmara, Mônica Godoy apresentou números impressionantes sobre o consumo de copos descartáveis. Em 2017, foram consumidos 500 mil copos descartáveis na casa e, em média, cada funcionário usa de 3 a 4 copos por dia. O palestrante convidado foi Eduardo Prates, ambientalista e sócio-diretor da Ecocircuito, uma empresa voltada ao desenvolvimento de soluções ambientais para resíduos. O palestrante iniciou convidando a plateia a refletir sobre a quantidade de lixo que cada um gera por dia e trouxe diversos temas, como a Lei de Resíduos Sólidos e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Definidos pela ONU, eles devem ser implementados por todos os países do mundo até 2030. O evento foi encerrado por João Damiani, da agência de publicidade que atende a Câmara. Damiani apresentou a campanha Esta Casa é Sua, veiculada na mídia local e em ônibus e paradas de ônibus, e finalizou com a campanha criada para incentivar o uso da caneca. A ação é apenas o começo de uma série de medidas sustentáveis que a Câmara pretende adotar. E ao final do evento, nós conversamos com o palestrante, que explicou o conceito de responsabilidade compartilhada e indicou outros hábitos sustentáveis que podem ser adotados dentro de um ambiente de trabalho e que possam reduzir a chamada pegada de carbono. A pegada é nossa pegada ambiental no mundo, ou seja, a quantidade de carbono que cada um produz conforme seus hábitos e estilo de vida. A responsabilidade compartilhada é uma das ferramentas principais dentro das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O conceito basicamente resume a dividir a responsabilidade da produção de determinados produtos e a geração e gerenciamento dos resíduos que esse produto gera ao longo do seu ciclo de vida. Isso se faz possível através da logística reversa, de reaproveitamento de determinados resíduos para se inserirem dentro de outros produtos e serviços como matéria-prima. A responsabilidade compartilhada nada mais é do que nós, como indivíduo, como empresa, como governo, todos temos um papel para desempenhar dentro desse contexto de reaproveitamento dos nossos resíduos. Quando se fala da campanha aqui da Câmara sobre substituir o uso do copo plástico por canecas, é justamente isso, repensar a maneira que a gente muda os nossos hábitos de consumo e assumir um papel também, ser responsável pela nossa própria atuação e consumo para não gerar esse resíduo que é o próprio copo plástico. Quando se fala de outras ações que podem ser implementadas dentro de um ambiente de um escritório, por exemplo,
Você tem o consumo de papel. Hoje em dia a tecnologia está disponível para os processos internos serem digitalizados. Você tem a substituição da iluminação, você pode trocar suas lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. Enfim, acho que no contexto geral, a conscientização do nosso consumo, encontrar maneiras que possam reduzir a nossa pegada de carbono, no final das contas, é um dever de todos. A tecnologia existe para isso, as empresas e governos estão compromissados com essa agenda e cabe a cada um de nós procurar esse conhecimento e cobrar os nossos representantes, os nossos chefes e assim por diante, por mudanças que possam contribuir para um planeta mais saudável, uma vizinhança mais agradável também. E como foi desenvolvido o conceito da campanha? Quem explica é João Damiani, diretor da agência de publicidade que atende a Câmara Municipal. Quando nós conquistamos a conta, existia já uma vontade, uma ideia de distribuir canecas para os funcionários, para os executivos e vereadores na Câmara, para eliminar esse consumo de copos descartáveis, que estava sendo, os números que nós vimos aí na apresentação, são 500 mil copos por ano. Então, foi pedido para a gente dar uma cara para essa campanha, né? Dar uma cara para que ela não ficasse simplesmente dar uma caneca, a gente ter um valor específico. E aí a agência, onde é que entra a agência? A agência entrou justamente em criar essa marca. Nós criamos uma marca e demos para a caneca uma identidade, é como se fosse adotar um cachorro, né? Adotar um pet. Então, por isso que o tema, ela está escrito na caneca, eu adotei, né? Então, nós criamos justamente esse vínculo que além da sustentabilidade, ainda cria um vínculo da pessoa com a caneca, com o brinde, ou seja, com o objeto, entendeu? Por isso até o símbolo do coração também, né? Exatamente. É para criar um vínculo, é mais emocional. Porque se você dá uma caneca, a caneca pode ficar esquecida no canto. Quando você fala para a pessoa, adota essa caneca, ela vai ter uma relação um pouco mais de intimidade com esse objeto. E Mônica Godoy, que é a diretora secretária aqui da Casa Legislativa, destacou a preocupação da Câmara em contribuir para um mundo mais sustentável. A diretora não falou em números, mas se mostrou otimista com a economia que essa mudança de hábito deve gerar. A gente tem números muito assustadores de consumo de copos descartáveis, que é o grande vilão, né? Na decomposição, ou seja, são de 200 a 400 anos um copo descartável para se decompor, né? Então, nós iniciamos essa campanha exatamente com essa preocupação. Acho que a Câmara de Osasco se insere nesse contexto preocupante, né? Em que nós devemos estar num ambiente mais saudável e contribuindo, inclusive, com o meio ambiente. A nossa expectativa vai depender muito do resultado desta campanha, né? Se todos vão aderir, se todos vão adotar essa caneca, para que a gente possa utilizar o menos possível os copos descartáveis, né? Então, nós vamos avaliar. A nossa expectativa é grande, né? De que todos tenhamos uma adesão de 80% a 90%, né, dos nossos servidores nas canecas, para que a gente reduza, então, significativamente os copos de plástico. E Mônica finalizou projetando qual deve ser o próximo passo dentro da política de ações sustentáveis da Câmara e falou sobre uma mudança de postura em relação às aquisições dentro do Departamento de Compras. Nós estamos estudando a questão da coleta seletiva, né? Talvez isso seja o próximo passo. Mas nós também temos já a orientação do presidente da Câmara, o doutor Lindoso, para que as aquisições nas compras da casa estejam vinculadas a produtos recicláveis, né, biodegradáveis, né? Então, essa orientação o Departamento de Compras já tem, né, para que, então, as suas aquisições futuras observem, no que for possível, produtos biodegradáveis, recicláveis, né? Mas nós estamos agora em estudo com relação à coleta seletiva, né, para poder adotar também mais uma postura nesse viés de sustentabilidade. E depois do intervalo no Câmara Notícias,
Os cuidados para quem está pensando em entrar em um consórcio. O Banco Central dá 3 dicas ao consumidor na hora de ele entrar em um consórcio. A primeira delas é ver se a administradora é autorizada a funcionar pela instituição. E saem as regras para a edição deste ano do concurso Professor Inovador. Não saia daí, é bem rápido. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ruralistas e ambientalistas avaliam as novas regras para o uso de agrotóxicos em um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. O PL 6299 de 2002 foi aprovado em comissão especial e precisa ser votado em plenário antes de seguir para o Senado. O tema é polêmico. De um lado, os produtores rurais, que reclamam da burocracia para que novos produtos de controle de pragas entrem no mercado. Hoje, o processo de análise e registro de novas substâncias pode demorar de 3 a 8 anos. Produtos que já estão registrados no mercado, foram considerados seguros para utilização no campo, esses produtos continuam na fila lá esperando e são reavaliados simplesmente por essa burocracia e esse sistema cartorial do Estado. De outro lado, ambientalistas e entidades médicas que se preocupam com o aumento no uso de produtos químicos na agricultura. Eles alegam que as mudanças podem trazer riscos à saúde e ao meio ambiente. O que eles estão chamando de desburocratização e modernização hoje, na verdade, é uma verdadeira irresponsabilidade, porque o projeto ele não traz uma linha sequer que vai garantir mais agilidade, mais estrutura para esses órgãos avaliarem essas moléculas. O Brasil está indo totalmente na contramão da maioria dos países, né? Ninguém está falando de parar de usar agrotóxico da noite para o dia, mas de ter políticas de redução do uso dessas substâncias, né? A União Europeia tem, os Estados Unidos, que é um grande consumidor de agrotóxicos, também tem. O texto, resultado do trabalho de uma comissão especial criada pela Câmara, faz mudanças na lei dos agrotóxicos, em vigor desde 1989. A comissão analisou 29 projetos sobre o tema, que tramitavam no Congresso. Pela proposta, o nome agrotóxico será substituído por pesticida. A liberação de agrotóxicos idênticos e similares a outros já registrados será facilitada. E a análise de novos produtos passa a ser coordenada pelo Ministério da Agricultura. Mudança criticada pela Anvisa. Eu acho que pode ser feito com a participação dos 3 pilares, como é hoje. A agricultura avaliando a importância agronômica, a Anvisa avaliando o impacto à saúde e o IBAMA avaliando o impacto ao meio ambiente. Se nós tirarmos alguns desses pilares, eu acho que isso vai ser muito ruim. Nós nos posicionamos contrário ao projeto de lei, basicamente porque, na nossa impressão, ele retira a avaliação do risco sanitário, o que vai ser ruim, eu acho que para a saúde e vai ser ruim também para a agricultura. Outro ponto polêmico da proposta é o que permite o registro temporário de pesticidas. De acordo com o texto, se a análise de uma nova substância não for concluída no prazo de 1 ano, ela poderá receber um registro provisório.
Mas para isso, já deverá estar autorizada em pelo menos 3 países que fazem parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse registro temporário é para garantir que, do ponto de vista de segurança alimentar, de proteção às plantas, de defesa vegetal, eu vou ter sempre os produtos mais novos, mais eficientes disponíveis para as plantas, desde que esse produto tenha sido registrado em pelo menos 3 países membros da OCDE, que são países que têm uma legislação mais apertada do ponto de vista de defesa sanitária. Aí você abre um precedente aí, né, uma insegurança durante um tempo até que ele termine a sua avaliação. Se a substância for cancerígena, ela já vai estar no mercado, ela já vai estar sendo utilizada. Então isso é uma responsabilidade muito grande. A possibilidade de registro para substâncias que apresentem um risco considerado aceitável também é criticada por organizações ambientais. Já os produtores defendem que é preciso levar em conta o custo-benefício. A gente faz comparações com outras tecnologias que nós utilizamos, né? Então, por exemplo, o raio-x. O raio-x ele é cancerígeno, mas você usa o raio-x. Por que você usa? Porque o benefício que ele dá para o ser humano é muito maior do que o perigo que você corre. Se você avaliasse essas tecnologias simplesmente pelo perigo, elas não deveriam ser utilizadas. Mas você faz uma avaliação de risco, dada a exposição que você tem a essa tecnologia e dado o benefício que ela te concede, você pode utilizar. Não tem como garantir o que vai ser definido como risco inaceitável. Inaceitável ou aceitável para quem? Né? Para quem está ali sofrendo a contaminação e o impacto daquele agrotóxico, não é aceitável. Né? Para quem está ganhando dinheiro com isso, pode ser aceitável porque tem essa questão econômica. E foi publicada na edição de 1º de agosto da Imprensa Oficial do município de Osasco a portaria com as regras para a edição deste ano do concurso Professor Inovador. O concurso busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores das escolas públicas municipais de Osasco, que contribuem com a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula. Este ano serão premiados 30 professores. Além de curso de certificação, há um prêmio em dinheiro que varia de R$ 3.400 a R$ 13.000. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Educação e começam no dia 13. Na hora de comprar uma casa, carro ou viagem, muita gente recorre a consórcios, mas é preciso ficar atento. No último ranking divulgado pelo Banco Central, foram quase 3.000 reclamações sobre consórcios. Casa, carro ou até mesmo uma viagem. Tudo isso pode ser comprado por meio de um consórcio. Esta empresa funciona como uma administradora de consórcios que opera há 38 anos em Brasília. Neste período, já teve mais de 20.000 consorciados. O tipo de bem é que vai definir o formato do grupo em si, né? E a partir daí você define qual o prazo que você vai operar naquele determinado grupo, quantos participantes vão fazer parte desse grupo. E cabe à administradora fazer essa formação e gerir e administrar esse grupo de consórcio no decorrer do plano. Para este aposentado, o consórcio é um companheiro de 40 anos. Foram mais de 50. O primeiro foi para comprar um carro. Já a última compra foi de um imóvel para a filha como presente de casamento. Eu já tinha uma cota em andamento e eu consegui ser contemplado numa de imóvel e comprar um apartamento, praticamente quitar um apartamento e ficar devendo ao consórcio durante alguns anos, né? O negócio é atrativo também porque a taxa administrativa de um consórcio é bem menos salgada do que os juros de um financiamento. Mas também existem riscos. É por isso que o Banco Central regula o mercado. Atualmente são 150 administradoras de consórcios autorizadas pela instituição a funcionar no país. O Banco Central dá 3 dicas ao consumidor na hora de ele entrar em um consórcio. A primeira delas é ver se a administradora é autorizada a funcionar pela instituição. A segunda é ler com atenção o contrato para ver quais são os direitos e deveres. E a terceira, não assinar nenhum contrato em branco. A cada 6 meses, o Banco Central divulga um ranking com as principais reclamações dos consumidores. No primeiro semestre de 2018, nós tivemos cerca de 3.000 reclamações, das quais 88 nós classificamos como procedentes. O que é uma reclamação procedente? É uma reclamação que nós, após analisar
não só a reclamação feita pelo cliente, mas a resposta oferecida pelo administrador de consórcio a esse mesmo cliente, nós entendemos que ali há um indício de descumprimento de normas. Transferimos as informações para a nossa área de supervisão. É ela que vai atuar, é ela que vai verificar a necessidade de atuar junto ao administrador de consórcio, né? E aí tem todo um processo de supervisão, todas umas regras bem específicas para a ação do Banco Central. Para o aposentado Dalmo, que segue todas as dicas na hora de contratar um consórcio, a modalidade vale a pena também como um plano de investimento a longo prazo. Agora ajudar os netos, né? Porque a gente economizando e poupando, montando um consórcio, a gente ajuda os netinhos, já tem um de 15 anos. E daqui a pouco, um alerta sobre o uso exagerado de analgésicos. 3 dos 5 remédios mais vendidos no Brasil são analgésicos, mas esse tipo de medicamento nem sempre é a causa do alívio. Ele também pode provocar a dor e a automedicação só piora o tratamento. E o início da campanha municipal de vacinação contra a raiva. É bem rápido, não perca! Na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O Brasil é referência mundial em coleta de leite materno. No ano passado, foram distribuídos 155 mil litros, que beneficiaram 198 mil recém-nascidos de baixo peso, internados em unidades neonatais. Há 15 anos, a enfermeira Ágata tem uma rotina definida com a coleta domiciliar de leite materno. Minha rotina é entrar no banco de leite, buscar o material e ir até as mães doadoras. Nós temos 11 doadoras, vamos? A primeira coleta do dia fica a 10 quilômetros do banco de leite. A doadora é Rafaela, mãe do Davi, de 3 meses. Um ato de muita alegria, a gente faz com total e pleno amor, justamente por ver hoje o quanto meu filho é saudável, que eu tenho essa satisfação em também doar um leitinho, né, para garantir que as outras crianças, que as mãezinhas acabam não tendo essa condição, né, às vezes por insuficiência, às vezes por alguma complicação no parto, as mães acabam não podendo amamentar o filho ou inclusive tendo a produção de leite, né. O material coletado retorna ao banco de leite e é entregue nas mãos de Romilda. Aqui é a recepção do leite humano que acabou de chegar da coleta domiciliar. Aí esse leite vai ficar estocado aqui até o momento da pasteurização. Depois de passar pelo processo de pasteurização, o leite está pronto para o consumo. Ajuda a salvar vidas, como a da filhinha de Aurilene, que nasceu prematura com apenas 2 quilos. Está internada na unidade neonatal. Hoje ela está tomando 30 ml de 3 em 3 horas. 15 eu consigo tirar e 15 o banco de leite que doa. É muito importante a doação, né, do leite, porque assim, como ela iniciou a tomar e eu não tinha, né? Então, o banco de leite nessa hora foi muito importante, né? Não só para mim, como para as outras crianças que estão lá, que precisam desse leite materno. Atualmente, o Banco de Leite do Distrito Federal conta com 1.000 mulheres doadoras ativas, o que resulta na coleta de cerca de 1.600 litros de leite materno por mês. Em 2001, a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como o projeto que mais reduziu a mortalidade infantil no âmbito do componente neonatal, que são os bebês prematuros, baixo peso, internados, né, nas UTIs. E com isso, a gente recebeu uma missão, né, da OMS de tentar
fazer com que isso acontecesse em outros países. Por quê? Se deu certo no Brasil, que tem dimensões continentais, outros países com áreas menores teriam sucesso. Hoje o Brasil tem uma parceria, né, com mais de 23 países que compõem a rede global de banco de leite humano, tá? E que é coordenada pelo Brasil, o IFF, que é o Centro de Referência Global em Leite Humano, no Rio de Janeiro. Estudos apontam que 200 mililitros de leite materno alimentam até 10 recém-nascidos. Ao receber esse leite, o bebê fica protegido de infecções, tem o sistema imunológico estimulado, além de reduzir o tempo de internação de prematuros. Por isso, além de amamentar, Rafaela faz questão de doar. É com muita alegria que a gente pode dizer que é literalmente um ato de amor, de felicidade, né, de compaixão pelo próximo. 1 em cada 3 brasileiros sofre com a dor crônica, aquela que dura mais de 3 meses. A dor de cabeça está entre as mais comuns, mas é preciso ter cuidado com o uso exagerado de analgésicos. É que esse tipo de remédio pode ser exatamente a fonte do problema. Algumas pessoas resistem. Eu sou muito contra o remédio. Eu acho que nem sempre você tem que tomar qualquer dor, você tem que tomar um analgésico. Mas não é difícil achar quem não resista tanto assim. Sente uma dorzinha, aí vou lá e pego já o analgésico e já tomo, né? Minha filha é viciada em Dorflex. Este gerente de uma farmácia em Brasília também percebe um certo exagero no uso de medicamentos para dor de cabeça. 30% dos remédios vendidos aqui são analgésicos. A maioria não precisa realmente do medicamento, mesmo assim vem comprar. Mesmo para ter em casa, ou então usa e acaba não fazendo mais o efeito. 3 dos 5 remédios mais vendidos no Brasil são analgésicos. Mas esse tipo de medicamento nem sempre é a causa do alívio. Ele também pode provocar a dor. E a automedicação só piora o tratamento. O uso maior do que 15 dias de analgésicos comuns ou anti-inflamatórios, ou uso maior do que 10 dias de analgésicos como os opioides, a dor vai ficar mais frequente do que ela é e vai ter uma modificação da dor, do padrão de dor, da característica da dor, e aí atrapalha inclusive o diagnóstico. E aí a gente percebe que nesses pacientes, quando a gente retira essa medicação por mais de 2 meses, a dor volta ao padrão que era antes e a gente consegue enquadrar essa dor em uma enxaqueca ou uma encefaleia tensional, a gente consegue dar o diagnóstico para essa dor de cabeça e dar o tratamento específico para ela. Mas se você tem dor de cabeça com frequência e faz uso de analgésico, isso não significa necessariamente que você está viciado no remédio e que ele está provocando a sua dor. O certo mesmo é procurar um médico. Começou no dia 1º e vai até o dia 31 deste mês a segunda etapa da campanha municipal de vacinação antirrábica. Postos volantes percorrerão os bairros com horário de atendimento entre 9 da manhã e 4 da tarde. Além disso, durante toda a campanha, haverá atendimento em 2 postos fixos. Um no Núcleo de Controle de Zoonoses, que fica na Avenida Lourenço Belloli, no Parque Mazei, e outro no Quartel da Defesa Civil, que fica na Rua José Júlio, no Jardim Sindona. Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Não podem ser vacinados os animais debilitados, fêmeas prenhas ou animais que estejam em tratamento. Os cães devem ser levados com coleira, guia e focinheira, se necessário. A lista dos postos volantes pode ser consultada no site da Prefeitura. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.